Então aqui, o que são grandezas é tão fácil, chama de GDP. Quando eu falar GDP, são grandezas diretamente proporcionais. Olha como é fácil. Olha lá, quilos de arroz e o preço a pagar. Olha como é simples, como é fácil, como é intuitivo. Muito fácil. Olha só. Imagina que chega a ser até por 2 quilos você paga R$6. Por 4 quilos você paga 12. Porque de acordo aqui com a minha conta aqui, o quilo sai por R$3. Então, os quilos e o valor são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu dobrar os quilos, eu dobro também o preço. Então, e essa é a característica das grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro uma, eu dobro a outra. Se eu triplico uma, eu triplico a outra. Então, eu posso montar a proporção assim, Elisa, olha só. 2 sobre 4 igual a 6 sobre 12. Isso é uma proporção. Né? Isso, que seria a razão simplificada, que seria 1/2. Eu posso também montar a proporção de quilo com preço. 2 sobre 6, isso depende do exercício, igual a 4 sobre 12. Simplificando isso, vai dar 1/3. E o que são grandezas, chama de GIP. O que são grandezas GIP? Grandezas inversamente proporcionais. Ó. Então, vamos fazer homens necessários, quantidade de homens, de operários, para fazer uma obra, né? Um certo tempo aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, se com 10 homens eu levo 90 dias, se eu pego 30 homens com a mesma disposição, a mesma produtividade média do que os outros 10, aí no caso eu vou gastar 30 dias, vou dividir por 3. Então olha só, se eu tripliquei o número de homens, eu dividi por 3 o número de dias. Essa aqui é a característica das grandezas inversamente proporcionais. O efeito que eu dou numa, eu dou efeito inverso na outra. Então como é que eu vou montar aqui a proporção? 10 sobre 30, isso. Aí o outro eu inverto. Exatamente, 30 sobre 90. Então, pelo que eu vi nas provas aí, que eu não sei por que eu guardei, no 7º ano, eu entendi, tipo, inverte. Eu só não sabia por quê. Porque é inversamente proporcional. Agora, eu posso também manter aqui, ó, 90 sobre 30. Onde se estudava a minha... Filosófico, isso, eu esqueci. 90 sobre 30. Aqui eu inverto, sobre 10. Eu estou te explicando todas as formas, porque determinados exercícios eu tenho que fazer de um jeito. Agora eu posso fazer aqui homem com tempo. Aí seria assim, ó. 10 está por inverso de 90, que seria 1 sobre 90, ó, igual a 30 está para o inverso de 30. Qualquer uma das fórmulas, se eu multiplicar cruzado, né, 900 igual a 900. Ó. Aqui também 10 sobre 90 é 900. 30 sobre 1, 30 é 900, porque multiplica trocando. Né? Então, dá na mesma. Bem, vamos então fazer o exercício. Olha só. Uma regra de 3 simples aqui. Um tanque. Não faz igual ao outro, não.
Um tanque é abastecido por uma torneira de vazão é 30 litros por minuto. Tá? Ele fica completamente cheio em 2 horas. Se a torneira tivesse vazão de 90 litros por minuto, quanto tempo gastaríamos, né? Quanto tempo gastaríamos para encher o mesmo tanque? Horas. Não, senhora. Sim. Tem que ver se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, né? Então uma torneira sai dela 30 litros por minuto, enche o tanque em 2 horas. Se a vazão fosse 3 vezes maior, então tem que organizar, né? O certo é organizar direitinho para poder ter uma completa visualização do exercício, né? Então, aqui as grandezas são, a gente chama de vazão e tempo. Então, uma torneira de vazão 30 litros por minuto enche em 2 horas. Olha só, se a torneira tivesse vazão 3 vezes maior, 90 litros por minuto, chama de X, tá? X horas. X horas. Olha só. 20 minutos? Isso, vamos ver, alguma coisa assim. Talvez não seja 20 minutos, não. Talvez seja um pouco mais. Mas vamos ver direitinho. Vamos ver se vazão e tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Mais vazão eu gasto mais tempo ou mais vazão eu gasto menos tempo? Menos tempo. Inversamente proporcional. Tem professor que põe assim, né? Põe aqui setinha para cima, para baixo, aqui setinha para cima. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu trabalho assim, ó. Eu acho que fica confuso para mim. Mas é uma sugestão. Eu ponho aqui de baixo IP. IP significa inversamente proporcional. Então, eu já sei que vazão com tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu sei que vai ter que dar menos que 2 horas. Então, eu tenho que descobrir esse tempo aqui. Então, eu inverto aqui, ó. Eu ponho x sobre 2 igual a... Eu ponho x sobre 2 igual a... Eu inverti. 3 nonos. Isso, aí eu mantenho aqui 3 nonos. 1 terço, né? 1 terço. 1 terço
Tá vendo que legal? Isso mesmo. Aí você 3x igual a 2, x igual a 2 terços de hora. 2 terços de hora vão ser 40 minutos. Porque 1 terço de hora seria 60 minutos dividido por 3, seriam 20 minutos. 20 minutos vezes 2, né? Então, 40 minutos. Legal isso, né? Vou passar um para você fazer agora.